O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que esse fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicastes? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira leitura de hoje, Daniel, capítulo 3, começa com o versículo 25, mas versículo 21, Daniel 3, 21, diz assim: Amarraram, pois, Sidraque, Misaque e Abdênego, vestidos de suas túnicas, calções, gorros e outras roupas, e os atiraram na fornalha acesa. Aí o versículo 23 diz assim: Os 3 jovens, entretanto, caíram amarrados dentro da fornalha acesa. Versículo 24: Os 3 ficaram passeando por entre as chamas, cantando hinos a Deus e louvando ao Senhor. E aí começa a leitura de hoje. Azarias, de pé, orou assim, soltando a voz no meio do fogo. E aí tem depois a oração de Azarias. Depois a leitura de hoje é do 25, é o versículo 25, depois pula lá para o versículo 34 ao 43. Tem toda a oração de Azarias, depois pula lá para o versículo 34. Mas Azarias, de pé, orou assim, soltando a voz no meio do fogo. Primeiro, ele teve uma atitude. Azarias, de pé, ele soltou a voz no meio do fogo. Como você tem orado neste tempo de Quaresma? Você tem rezado neste tempo de Quaresma mais que em outros tempos? Tem buscado a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito? Será que nós temos nos preocupados em buscar mais o Senhor neste tempo? É um tempo onde nós nos preocupamos, sim, em fazer às vezes a penitência, o jejum, todo o significado da penitência e do jejum, mas nós temos nos preocupados em buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Temos nos dobrado à presença de Deus,
Temos orado na presença de Deus e buscado o Senhor em todos os momentos da nossa vida, porque esses jovens aqui, eles oraram em meio ao sofrimento. O homem de Deus ora em todos os momentos da sua vida. Ele não ora só quando as coisas estão bem, ou ele não busca a Deus só quando ele precisa de uma bênção, quando ele precisa de uma cura. Tem gente que ele vai à igreja ou busca a Deus só quando está precisando de uma cura, precisando de uma bênção. Aí começa a fazer novena, começa a ir na igreja, começa a ir ao Santíssimo, e faz novena para Santa Expedita, e faz novena para Desatadora dos Nós. Não, o homem de Deus, ele busca a Deus em todos os momentos da sua vida. Interessante que eles não reclamaram do sofrimento, pelo contrário, eles deram uma resposta diferente. E qual foi a resposta deles? A resposta deles foi na oração. Muitos vão te lançar nas fornalhas acesas. Por ser de Deus, nos tempos atuais, por você ser de Deus, e por você talvez buscar ser coerente, enquanto católico, enquanto cristão, enquanto missionário, por você buscar ser coerente, você vai ser lançado muitas vezes na fornalha da calúnia, talvez da indiferença, da maldade, da inveja, tantas realidades. Qual vai ser a sua resposta? Ou qual está sendo a sua resposta? Qual está sendo a minha resposta diante das fornalhas que eu estou sendo lançado? Que resposta eu estou dando? Será que nós estamos dando uma resposta como esse jovem aqui, como esses jovens deram a resposta? De pé, Azarias orou assim, soltando a voz no meio do fogo. Eles não estavam ali no momento bom, não. Eles oraram no meio do fogo. Ele orou no meio do fogo. A nossa resposta precisa ser, irmãos, com oração. Mas aí nós já entramos no Evangelho. A nossa resposta precisa ser com oração e com perdão. Não tem como nós ouvirmos este Evangelho de hoje e mais, não tem como nós rezarmos o Pai Nosso. Nós rezamos o Pai Nosso todos os dias. Nós vamos rezar o Pai Nosso logo mais na Santa Missa. Nós rezamos o terço todos os dias. Não tem como nós rezarmos o Pai Nosso e esquecer da segunda parte do Pai Nosso. Nós rezamos que o Pai nos perdoe, mas quando é para nós perdoarmos, nós temos uma dificuldade tremenda. E o Evangelho de hoje é muito claro. Pedro que perguntou ao Senhor: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Este é o caminho do cristão. Este é o caminho daqueles que querem viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer este Evangelho. Nós não podemos esquecer este Evangelho. Quer nós sejamos consagrados ou não, e todos nós somos consagrados pelo batismo. Se você participa de um movimento, de uma pastoral, você que está acompanhando agora da sua casa, você que está aqui no santuário, todos nós somos chamados a viver e colocar em prática esse Evangelho. É fácil? Não. Mas nada é fácil. Mas é possível sim, se você tiver uma vida em Deus. Por isso que o segredo é a vida em Deus. Para que nós consigamos perdoar os irmãos, a gente precisa estar em Deus. É graça de Deus, mas é decisão do coração, porque o finalzinho do Evangelho termina assim: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. O Pai sempre nos perdoa quando a gente busca o Pai, quando a gente pede perdão ao Pai. Quando a gente vai a uma confissão, o Pai sempre vai nos perdoar, sempre vai nos perdoar. Mas será que nós estamos também perdoando aqueles que nos magoaram, que nos feriram? Será que nós estamos dando uma resposta diferente enquanto homem de Deus? Será que nós estamos cheios de mágoa no nosso coração? O perdão faz bem para quem perdoa. Também para quem é perdoado, sim, mas mais para quem perdoa. Quando nós não perdoamos, nós carregamos os entraves dentro do nosso coração. Nós carregamos as pessoas no nosso coração.
E muitas vezes carregamos os males que as pessoas fizeram para nós no nosso coração. O perdão faz bem, principalmente para quem perdoa. Mas, padre, é muito difícil perdoar, esquecer aquela situação, esquecer aquela traição. Você não vai esquecer, porque você é gente, você é ser humano. Por isso que diz aqui o finalzinho, é perdoar de coração, é decisão. Eu sou racional, nós somos racionais. E por sermos racionais, agora eu vou tomar uma decisão. Eu tomo uma decisão de amar este irmão, tomo uma decisão de amar essa pessoa. Eu tomo uma decisão de perdoar. É decisão, não é sentimento. Se nós formos esperar sentir as coisas para a gente viver, a gente não vai viver. Nós temos que a cada dia renovar a decisão no nosso coração, renovar a decisão por Deus, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento da lei de Deus. É só nós vivemos o primeiro mandamento da lei de Deus que nós já estamos com o caminho preparado para o céu. Amar a Deus sobre todas as coisas, uma vida em Deus, uma espiritualidade de intimidade com Deus, intimidade com o Pai, e essa vida em Deus desemboca no amor ao próximo. Mas este amor ao próximo vai comportar cada dia uma decisão. Eu me decido por amar, eu me decido por ir ao encontro do próximo, eu me decido pelo irmão. Então que o Senhor nos ajude na liturgia de hoje, precisamos ao Senhor esta graça. A graça de nós não pararmos em nós mesmos. E quando formos rezar o Pai Nosso, pensemos na oração que nós rezamos. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Às vezes nós rezamos meio no automático, né? Rezamos todos os dias. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Talvez hoje seja o dia de você procurar alguém que ainda precisa de uma reconciliação. Talvez hoje seja o dia de uma reflexão de vida, um exame de consciência. É o tempo da quaresma, é o tempo da conversão, é o tempo de nós voltarmos o nosso coração para Deus, mas também para a reconciliação para com os irmãos. Que essa liturgia nos ajude no dia de hoje. O Papa Bento XVI, ele diz que o período quaresmal convida à oração, penitência ao jejum, constitui uma ocasião providencial para tornar viva e firme nossa esperança. A oração alimenta a esperança, é rezar com fé, diz o Bento XVI. Mesmo na provação mais dura, nada e ninguém pode impedir que eu me dirija ao Pai. A oração demonstra-se assim a primeira e principal arma para enfrentar vitoriosamente o combate contra o espírito do mal. Sem oração não há esperança, apenas ilusão. Sem oração não há esperança, mas apenas ilusão. Que o Senhor nos ajude a voltarmos o nosso coração para Ele, mas também para os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.